Fechou, galera. Então, boa noite para todo mundo aí. E vamos começar o que interessa. Galerinha, antes de tudo, de falar de açúcares e quais são os açúcares escondidos e quais são os açúcares que podem ter outro nome, primeiro a gente precisa entender, povo, o que as pessoas acham que é açúcar, o que realmente é açúcar e qual é o conceito por trás disso, tá? Então, existe um conceito de índice glicêmico, que eu não vou explicar aqui hoje, tá? Mas existe um outro conceito, que é o conceito de carboidrato simples e de carboidrato complexo. E isso é o que a gente tem que entender, tá? O que é o carboidrato simples? É bem fácil. Carboidrato simples, existem carboidratos onde eles têm, vamos supor, pensem num trem, tá? E cada vagãozinho é uma pecinha, certo? Existem carboidratos onde tem um vagão só, que é lá o vagão principal. E eles chamam isso de monossacarídeo. Existem carboidratos que têm dois vagõezinhos, que são os disacarídeos. E existem os carboidratos que têm vários vagõezinhos, que são os polissacarídeos, tá? Então, cada sacarídeo é um vagão de um trem. E isso vai formando carboidrato. Monossacarídeo se um só, disacarídeo se dois, polissacarídeo se vários. E isso é o que vai fazer o carboidrato ser simples ou complexo. Carboidrato simples tem um ou dois vagõezinhos. Então, é o mono e o di. 3 ou mais já é chamado de carboidrato complexo, tá, gente? E o porquê que é legal a gente saber dessa distinção. Não é que a gente vai usar no dia a dia, mas saber se o carboidrato é simples ou complexo, a estrutura do carboidrato é que vai dizer se ele vai ser absorvido de maneira mais rápida ou de maneira mais devagar. Pensa comigo, um carboidrato de um ou dois vagãozinhos é muito fácil separar esses dois, absorver logo e isso entrar no nosso sangue, certo? Agora, se você tem vários vagõezinhos, para você quebrar eles é um processo um pouco mais complexo, entende? E isso vai afetar na velocidade de absorção deste carboidrato. Quanto menor, quanto mais simples, mais rápida a absorção e mais rápido ele vai estar no nosso sangue, tá? E quanto mais complexo, mais devagar a digestão e mais devagar ele vai entrar no nosso sangue. Isso não vai dar um pico de glicemia tão alto no nosso sangue, tá? Lembrando, pico de glicemia alto, aqueles picos realmente agudos, são horríveis. Então, quando a gente come um bolo, um pão, alguma coisa, um açúcar puro, ele dá um pico que a glicemia vai lá em cima muito rápido, tá? Agora, quando a gente mistura esse carboidrato com fibras, com proteína, essa curva ela vai achatando, ele não dá um pico assim, ele dá um pico mais achatadinho, tá? Então, é muito importante a gente ter esses conceitos aí. Por que, gente? É importante a gente ter esse conceito. Açúcar, quando a gente vê no nome lá, nos ingredientes, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, deixa eu ver outros açúcar aqui, açúcar light, o refinado, tem o invertido agora, açúcar invertido. A gente sabe que é açúcar, tá lá no nome, o próprio nome está dizendo que é açúcar. Ele é um carboidrato simples, que ele vai ser rapidamente absorvido e vai para o nosso sangue. Agora, existem outras substâncias que muitas pessoas acabam errando, porque elas chamam de açúcar escondido, mas na verdade não são açúcares. Eles são carboidratos, alguns deles simples e alguns outros composto, tá? Complexo, que também vão ter essa elevação de glicemia no nosso sangue. Eu vou dar exemplo aqui que é fácil, tá? Então a gente sabe que açúcar é açúcar, tá lá, açúcar é o nome dele. Agora, os outros carboidratos que podem agir, né, funcionar como o açúcar funciona, é o que a gente vai falar aqui. Eu vou falar dos que as pessoas mais me perguntam e mais têm dúvida, tá? Vamos supor, o açúcar de coco é um açúcar, gente, que ele tem um índice glicêmico mais baixo. Aquele pico de glicose que eu falei, ele não vai ser tão agudo, ele não vai ser tão rápido, tá? Então, isso é bom para a nossa saúde, mas ele não deixa de ser açúcar. Outra coisa que me perguntam muito, tá? É dos xaropes, xarope de milho, xarope de malte, tá? Sim, eles são carboidratos simples, então a velocidade deles no sangue da glicemia subir é altíssima. Não é que eles são açúcares, mas eles são carboidratos simples com absorção rápida que vai fazer o mesmo efeito que o açúcar, tá? Então, xarope de milho, xarope de malte, tá?
A frutose, galera, é o açúcar das frutas. Então, lembra, é um tipo de açúcar, né? Só que, na verdade, desculpa, é um tipo de carboidrato simples. Então, a frutose, ela não é um carboidrato simples, ela é um carboidrato complexo. Então, ela vai ter a curvinha dela mais achatada, tá? Por isso que a gente fala, coma fruta e etc. Só se atentem muito bem, mas muito bem mesmo, tá? Por quê? Fruta é legal para nossa saúde? Sim. Mas por que você pode comer a laranja, mas a gente não indica fazer o suco de laranja? Porque justamente a glicose que tem na laranja inteira, você vai comer junto com o bagaço, certo? Então, ele tem fibras ali, ele tem outras substâncias que vão achatar essa curva de glicose. E por que não o suco puro? Porque no suco puro, você tira toda a fibra, você deixa só o açúcar, que é o líquido. E isso vai dar um pico de glicemia maior, tá? Então, lembrem, quanto maior o pico de glicose, quanto mais rápido ele é absorvido do nosso sangue, né, no nosso corpo e vai para o nosso sangue, pior é tanto para emagrecimento quanto para a nossa saúde. Então, lembra bem, xarope de milho, xarope de malte, a própria glicose, frutose, sacarose, dextrose, o melado, o mel, eu vou falar um pouquinho do mel também, a maltodextrina, me perguntam bastante, eles são carboidratos, como o açúcar, tá? Só que eles não têm a ação tão rápida do açúcar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se algumas pessoas olharem ali, existe a maltodextrina em alguns dos nossos produtos. E eu vou deixar bem claro aqui. Inclusive, esses dias, o doutor Nathaniel também postou, fez um post, né, sobre a maltodextrina. Eu achei muito legal. Por quê? Lembra que eu falei dos vagõezinhos do trem? Carboidrato simples, 1, 2 vagões. Carboidrato complexo, mais que 3 vagões. A maltodextrina é um carboidrato complexo. Ela tem vários vagõezinhos, tá? Então, ela tem polipeptídeos ali, polissacarídeos. E isso é muito bom, porque ela demora mais para ser digerida e não vai dar um pico tão grande no nosso sangue, tá? Lembrando, galera, sempre é bom consumir qualquer tipo de carboidrato, seja açúcar ou não, junto com fibras, proteínas e outras substâncias para aquilo misturar no nosso estômago e não dar um pico tão alto de glicose, tá? Então vamos lá. O mel. Todo mundo me pergunta sobre o mel. Ah, mas o mel é bom? Em vez de açúcar, usa um mel? Gente, o mel ele tem inúmeros benefícios mais que o açúcar. O açúcar, na verdade, ele não tem vitamina, ele não tem mineral, ele não é nada. Ele é uma caloria vazia que vai dar pico de glicose. Então, na verdade, ele é horrível, né? O mel não. O mel é um processo, uma substância orgânica, onde ele vai ter outros benefícios, outras substâncias que beneficiam o nosso corpo. Porém, muito importante, galera, mel é carboidrato simples. Ele vai dar pico de glicose no nosso sangue, tá? Então, não é que você não possa comer mel na sua vida, mas você deve comer ele aliado a outros alimentos. Vamos dar um exemplo aqui. Poxa, eu quero pegar uma fatia de ricota, que é um queijo magro, e colocar um pouquinho de mel, mas um pouquinho mesmo, tá, gente? Não é uma colher de sopa em cima. E comer, poxa, ótimo. Você juntou ali a gordura boa do queijo, você juntou a proteína do queijo com o mel. A frutose, tem muita gente que fala mal da frutose, mas é o açúcar, é o carboidrato das frutas. Mas o porquê que não faz mal pra gente? Todo mundo fala como a fruta que é saudável, porque tem vitaminas e minerais, porque tem fibras junto. Você não come só o carboidrato puro, tá? Ganhei mel de você de aniversário. Isso aí. Viu por quê, né, Ivan? Então, galerinha, é muito importante vocês saberem isso. Todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Essa é a grande diferença. Eu só atentei vocês a esses nomes, tipo xarope de milho, xarope de malto, glicose, frutose, a maltodextrina, a maltose, porque eles são carboidratos. É legal você saber se existe isso num produto e que você vai saber que aquilo ali é um tipo de carboidrato, tá bom? Então é muito importante. E vocês entenderam que todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Então, sim, prefiram mel, prefiram a maltodextrina, eu depois vou falar aqui sobre os adoçantes naturais e os artificiais, para você substituir o açúcar,
tá? E por que todo mundo fala tão mal do açúcar? Açúcar em si mesmo, não carboidrato, tá, gente? A gente precisa do carboidrato, mas do açúcar. Primeiro, ele vicia, tá? Ele é um alto viciante, já existem estudos, é bem legal, inclusive onde você pega dois cérebros, um que consumiu cocaína e o outro que consumiu açúcar, e ambos são ativados, na verdade, do açúcar ele é mais ativado ainda, tá? O centro de prazer, de recompensa, é o mesmo local da cocaína e do açúcar, tá? Ativação no cérebro. Então, ele realmente vicia. Por isso que quando a gente para total de comer açúcar é muito difícil nos primeiros dias, porque a gente está literalmente em abstinência, tá? Então, é muito bom você saber que os primeiros dias vai ser mais difícil, mas vai valer a pena depois, tá? Porque daí você não fica com aquela compulsão de comer açúcar a todo momento. Ah, tá. E eu queria dar aqui também um outro exemplo, galera. Vamos supor, a gente falou de carboidratos, né? Mel é um carboidrato, a maltodextrina, a frutose, tudo mais. Porém, todavia, entretanto, a batata doce é um carboidrato também. A banana é um carboidrato. Então, não tenham medo do carboidrato, tá, gente? A coisa mais importante dessa palestra eu vou falar agora, que eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo. O mais importante deste carboidrato é ele estar misturado com outras coisas, principalmente com gorduras boas, proteína e principalmente fibras, tá? Então, esse é não é para comer mel? Não, não é isso, mas você tem que comer mel numa quantidade moderada com outras substâncias, tá? Inclusive, muitas pessoas não sabem o porquê daquele mito. Todo mundo já ouviu falar para a gente comer primeiro um prato de salada e depois a comida, né? E a gente fica falando, mas será que é para encher um pouco? Ou será que é para saciar um pouco a fome? Ou será que é para mastigar mais? Na verdade, pode ser tudo isso, mas a função principal da gente comer primeiro a salada, depois a carne, e depois ir para o carboidrato, para a batata, para o arroz, enfim, seja qual for o carboidrato, é justamente porque quando você consome a fibra e a proteína antes, quando você ingere o carboidrato depois, ele não dá o pico, tá? Porque a primeira coisa que o seu organismo, que o seu estômago entrou em contato e começou a digerir foram fibras e proteínas, tá? Que eles não vão chegar rapidamente como glicose no teu sangue. Já o carboidrato vai. Agora, quando você come o carboidrato, depois ele é misturado com toda essa fibra, essa proteína, e ele não dá um pico de glicose. Ele vai fazer uma curvinha bem chatinha, tá? Ele vai subir bem lentamente no teu sangue. E isso não vai liberar um hormônio chamado insulina e você não vai estocar tudo isso em forma de gordura tão rápido, tá? Lembrando, gente, não adianta nada vocês misturarem os carboidratos com proteína, gordura e fibra e ter um aporte calórico a mais no seu dia. Lembrando daquela primeira nossa aula, o mais importante é ter um déficit calórico para conseguir emagrecer, beleza? Mas se for ingerir algum carboidrato, poxa, vou comer uma banana, tá? Eu vou comer uma banana no meio da tarde. Não comam só a banana. Tentem juntar essa banana com algum tipo de fibra ou proteína. Eu vou comer um pedaço de ricota e mais a banana, tá? Eu vou fazer uma panqueca de banana, onde eu junto o ovo, que é proteína, tá? Por isso que vocês veem muitas pessoas aí também comendo pasta de amendoim com banana, porque é gordura boa. Só tomem cuidado porque é muito calórico, tá? Lembrando sempre das calorias. Não adianta nada fazer tudo certinho se você estiver ultrapassando a quantidade de caloria no teu dia. Eu falo que você vai ser um gordinho saudável. Você fez tudo certo, mas você vai estar engordando do mesmo jeito. Beleza, galera? Lembrando que não existe gordinho saudável. Não façam isso. Tá? Então, beleza. E existem também alimentos salgados que contêm açúcar. E isso é muito importante vocês saberem. Sabe o famoso caldo quinor da vida? Que a gente usa para salgar, temperar, fazer um monte de coisa? Exatamente. No caldo quinor, que é extremamente salgado, tem açúcar. É só vocês olharem no ingrediente. No ketchup, tem açúcar. Deixa eu ver em outras coisas aqui. Deixa eu pegar a minha cola. Carnes congeladas temperadas, tá, galera? Naquele tempero que eles fazem para salgar a carne, tem açúcar. Então, prefiram comprar a carne sem tempero. Geralmente é carne de porco que vem com esses temperos prontos. Tentem não comprar esse tipo de carne. Comprar outro tipo que não tem o tempero. Industrializados, mas isso eu nem vou falar que tem açúcar, porque né, já é ruim por si só. Vamos supor, miojo, lasanha congelada, chiquinitos. A gente chama no Paraná de chiquinitos, aqui eles chamam de nuggets,
nuggets, essas coisas assim, tá? Molho para tomate. Inclusive, eu fiquei de cara com o Marcos, porque a gente achou que era só aqueles molhos, né, normais. E no extrato, em algumas marcas de extrato de tomate, também tem açúcar. Aí você olha lá atrás e tem tomate, açúcar e sal, tá? Tem outras marcas que não. Então, vão no mercado com um pouquinho mais de tempo, sem fome, e olhem os ingredientes do que vocês vão comprar, tá? Tomem cuidado. E lembrando que sempre os primeiros ingredientes são os ingredientes onde tem maior quantidade, tá? Fiquem atentos aos xaropes. Os xaropes realmente são carboidratos ruins, que é o xarope de milho, o xarope de malte, tá? E o açúcar em si. Você vai ver lá, açúcar invertido, açúcar light, açúcar demerara. Gente, o açúcar demerara e o açúcar normal, em questão de carboidrato de ser ruim, é a mesma coisa, são açúcares, tá? Não cai nessa que açúcar mascavo é mais saudável que o açúcar refinado. Ele só tem mais nutrientes, mas ele vai dar pico de glicose igual. Não vai nessa, não cai nessa, tá? Então vamos lá. Por que todo mundo fala que a farinha branca vai virar glicose, açúcar no sangue? Gente, é exatamente tudo que eu falei aqui. A farinha é um tipo de carboidrato simples. Então, o carboidrato simples vai virar açúcar no sangue, como todos os carboidratos, tá? Mas, na verdade, ele não é um açúcar. Ele só é um tipo de carboidrato simples, tá bom? Então, não confundam. Todo açúcar é carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar. Banana não é açúcar, batata doce não é açúcar, tá? Então, tenham essa distinção muito coerente na cabeça de vocês. Agora, eu achei muito importante, gente, falar aqui 5 dicas para se reduzir o açúcar, que eu acho muito importante, e eu vou falar um pouquinho dos adoçantes também. Bem de maneira por cima, para não ficar complicado. É só para vocês saberem quais são os bons, quais são os ruins e por que é bom e por que é ruim, tá? Mas primeiro vamos falar das 5 dicas para vocês reduzirem a quantidade de açúcar. Primeiro de tudo, treine o seu paladar. É uma das coisas mais importantes. Eu aposto que tem gente aqui que não tomava cafezinho sem açúcar e que já passou a tomar café sem açúcar. Que antes colocava na boca, e eu sou uma dessas, e não aguentava o gosto de café. Eu já não gosto muito de café, eu tomo meio que por necessidade. Mas quando eu passei a tomar o café sem açúcar, gente, aí piorou de vez, né? Aí dá vontade de botar para fora. Mas tudo é questão de hábito. O ser humano é um dos seres que mais consegue se adaptar às mudanças. Então, fica tranquilo, você não vai morrer de tirar o açúcar do teu café. Doutora, eu preciso fazer isso da noite para o dia? Não, não precisa fazer isso da noite para o dia. Tenta diminuir gradativamente, tá? Poxa, se você tomava 3 colheres, eu aposto que vocês já ouviram isso, mas assim, ó, tomava 3 colheres de açúcar, diminui para 2, passa uma semana tomando 2 colheres. Ah, na próxima semana você já sabe que você vai mudar para 1, e depois para meia, e depois para nada, tá? Então, não precisa ser abrupto essa mudança. Mas vocês têm sim que começar a retirar isso gradativamente, tá? E fiquem tranquilos, o paladar, ele se adapta. Outra coisa que eu gosto de falar também é do vinho doce e do vinho seco. Eu era aquela da pessoa que eu adorava vinho doce. Hoje eu não consigo tomar o vinho doce, que é o suave lá, né? Não dá, gente. É só o seco. Então, é questão de se habituar. Se você realmente quer ter uma mudança, se você está decidido em a tua saúde ficar melhor, em você não ter diabetes, em você ter a tua saúde preservada por muito, muito tempo, retire o açúcar da sua vida, tá? Primeiro, ele vicia. Segundo, ele é inflamatório, tá? Ele inflama o seu corpo. Ele te deixa dependente daquilo, né? E gente, não é à toa que existe diabético, né? Ele vai desregular todo o teu corpo. Então, beleza. Primeiro, treine o seu paladar. Segundo, substitua o açúcar branco por frutas e adoçantes naturais, tá? Ah, como que eu vou substituir por fruta? Vou botar banana no café? Não, não é isso, gente. Mas, às vezes, você usava, para fazer um bolinho de pote ou uma panqueca, você colocava 2 colheres de açúcar. Ou então, você preferia fazer um bolo de cenoura, que ia leite condensado e açúcar na massa.
Por que agora, então, você não faz um bolo integral de banana? Onde a banana, o açúcar da banana, né, o carboidrato da banana, vai adoçar o bolo. Muito melhor, tá? E ainda vai com um monte de fibra, vitaminas e minerais que haviam na banana. Entendem? A panquequinha é a mesma coisa. Em vez de fazer um bolinho lá de pó de açúcar, poxa, usa a bananinha amassada. Faz a panqueca com a banana, tá? Lembrando também, gente, que, poxa, a gente tem as nossas opções dos shakes, que eles têm frutose, tá? Que é o açúcar que tem dentro do shake, é de frutose, para quem não sabia. E existe 5 gramas de frutose dentro de cada porção de shake que a gente toma. Para vocês terem ideia, 5,5 é o que tem numa maçã. Então, a quantidade de frutose que vocês tomam no shake é a mesma quantidade de carboidrato, né? De frutose que existe numa maçã. E aí tem gente que fala, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Mas daí eu pergunto para vocês, você pode comer uma maçã, mas não pode tomar um shake? E o shake, gente, ele pode ser usado para inúmeras coisas. Ele dá para fazer panqueca, dá para fazer pudim, dá para fazer bolo de pote, dá para fazer inúmeras coisas para sanar a vontade de doce. Então, hoje, quando as pessoas vêm e me falam, doutora, não, minha maior dificuldade é o doce. Eu falo, então fica tranquila, que isso é... Se o Marcos, que é meu marido, que é o maior formiga que eu já vi na vida, conseguiu, qualquer um consegue, tá? Então, isso não é mais um empecilho para a gente. Existem outras maneiras de sanar a vontade de doce sem ser com açúcar ou carboidratos ruins. Beleza, povo? Então, beleza, né? Substitua açúcar branco, frutas e adoçantes naturais. Os adoçantes naturais eu vou falar um pouquinho mais para frente. Terceiro, reduza o consumo de carboidratos simples. Existem pessoas que consomem uma grande quantidade de carboidratos no dia. E eu não estou falando só carboidratos ruins, não. Mas, pô, eu já vi gente que comia 5 bananas de uma vez só no dia. Ou comia mais da metade do prato de arroz, né? Ou se entupia de macarrão. E em todas as refeições tinha carboidratos, às vezes ruins, às vezes bons. E o carboidrato, gente, ele é a fonte, ele só tem uma função no nosso corpo que é dar energia, tá? A partir do momento que nossas células estão cheias de energia, ele vai ser estocado, tá? Ele não tem outra função no nosso corpo. Não é igual às proteínas, iguais às gorduras, tá? Então é muito complicado, porque quanto mais carboidrato você come durante o dia, mais carboidrato parece que tu quer comer. Então tomem muito cuidado, tá? Se você está sentindo essa compulsão, essa vontade enlouquecida de comer qualquer tipo de doce, reduz a quantidade total do teu dia. Faz diferença, tá? É uma dica que eu dou. Outra coisa, quarta coisa, prepare suas próprias refeições. Quando a gente vai nos lugares ou compra comida pronta, a gente não sabe o que tem no molho. Às vezes eles colocam, às vezes não, a maioria das vezes eles colocam açúcar em molho. O próprio extrato, né? Extrato em molho de tomate, às vezes açúcar, enfim, milhares de coisas que eles colocam açúcar ou mais carboidrato para ficar mais gostosa a comida, para você ter vontade de voltar naquele lugar e comer aquela comida. Então, se você faz a sua própria comida e leva a sua marmitinha e cozinha, né? Você sabe o que você coloca ali dentro. E aí sim você sabe com o que você está se alimentando, se está com alta quantidade de carboidratos ou não. Então, quando você faz a sua comida, o controle sobre isso é muito melhor, obviamente, tá? Então, é também uma outra dica. E quinto, pratique atividade... E quinto, pratique atividade física. A Siri resolveu conversar comigo, gente. Por que atividade física? Todo mundo sabe que é importante para a saúde, blá, 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 blá. Tá. Mas não é por causa disso. O que o açúcar faz no nosso cérebro? Ele ativa o sistema de recompensa, que é a dopamina, tá? Que são hormônios dentro do nosso cérebro, são substâncias que vão dar a sensação de prazer. É por isso que quando a gente come um bolo, dá vontade da gente se enfiar naquele bolo, dá vontade de comer o bolo inteiro. Daqui 2 horas você tá com vontade do bolo de novo, tá, gente? É porque ele libera essa sensação de prazer no nosso cérebro. E o nosso corpo, obviamente, quer aquilo de novo. É exatamente igual uma cocaína, tá? E o que a atividade física faz? Ela também libera esses neurotransmissores, tá? Como a dopamina. E se você libera isso na atividade física, você não tem a necessidade de comer um doce para liberar isso da mesma maneira.
Ah, doutora, isso é balela porque eu treino e aí eu quero comer doce também. Então, tu não tá treinando direito, não tá treinando como deve, tá? Porque se você treina até um grau onde teu corpo libere sim essas substâncias, você vai ter aquela sensação de prazer. Por isso que muitas das pessoas, depois que treinam, não têm vontade de comer. Nem coisa gorda. E eu já senti isso na pele. De, poxa, treinei, fiz um treinão, me ofereceu um cachorro quente, me ofereceu alguma coisa. Você não tem aquela fome, aquela gana de comer. Pelo menos na primeira hora, pela primeira hora e meia depois do treino. Depois que eles começam a baixar, esses hormônios cerebrais começam a baixar, aí tu tem vontade de comer, obviamente, né? Mas, gente, o que eu quero dizer é assim, ó. O nosso corpo, ele sempre está em busca ou de prazer ou de ficar no mais confortável possível. Então, entre treinar e não treinar, é obviamente que na chuva e no frio ele vai querer que você não vá treinar. Só que ele busca uma sensação de prazer no teu dia. Você acha que ele vai querer isso no treino ou na comida ruim? Ou no carboidrato ruim? Entendem? Então, se forcem. No início, eu sei que todo mundo acaba não gostando. Ache uma atividade física que você goste. Seja andar de bike, seja natação, seja sei lá o que for, luta, cross, o que for, tá, galera? Geralmente, atividades físicas em comunidade, em mais gente, elas são mais gostosas de se realizar, tá? E geralmente também elas te puxam mais, porque o fulano vai e eu não vou. Não, eu vou porque ele tá indo, sabe? Então ajuda bastante. Então façam atividade física. É justamente porque o teu corpo vai buscar uma recompensa, um sistema de recompensa, de prazer. E se você consegue isso com atividade física, ele não vai querer de outra maneira. Não é que ele não vai querer, ele até vai, mas ele não vai necessitar disso tanto a ponto de você ter que comer porcaria todos os dias, tá? Beleza, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho dos adoçantes para finalizar, tá? Muita gente fala, mas eu troquei meu açúcar do café por Adocil. Troquei meu açúcar do café por, sei lá, outra marca que tem aí. Adoçante, aqueles adoçantes líquidos. Gente, todo mundo já ouviu falar do aspartame, do sorbitol e do ciclamato. Todo mundo já sabe que não é bom. Eles são cancerígenos, eles são substâncias que a longo prazo não fazem bem para o nosso corpo, que são os adoçantes sintéticos, tá? Que é os adocil da vida. Quais esses não devem ser ingeridos, eles devem ser evitados. Eu vou ser bem honesta para vocês, pelo fato deles serem sintéticos e já terem altas evidências de serem cancerígenos, eu prefiro que você tome o açúcar, então, credo, Deus que me livre. Nem dos dois, pelo amor de Deus, gente. Não dá nenhuma dessas duas opções. Vai para a terceira opção, que é a terceira opção boa. Doutora, não consegui tirar o açúcar do café. Eu preciso do doce no café. Então, vá para os adoçantes naturais, que são 3. Xilitol, eritritol e o stevia. Eu sou bem honesta com vocês, galera. O stevia é horrível. Eu odiei. Tem gente que gosta, então experimente. O stevia, ele tem um gosto mais amargo, tá? E também cuidado, porque existem adoçantes desses líquidos que falam stevia na frente, e você acha que você está tomando só stevia, mas na verdade ele não é 100% stevia. Ele tem o ciclamato, ele tem outras substâncias, e eles colocam um pouquinho de stevia. E aí, coloca lá no rótulo e você acha que você está abafando tomando só stevia e não tá. Então, também, de novo, olhem os ingredientes. Existem uns que são sim, e tá geralmente na frente falando 100% stevia. Você vai olhar nos ingredientes, só stevia. Não tem ciclamato, não tem nem aspartame, não tem nada, tá? E o xilitol e o eritritol. Para quem tomava açúcar mesmo, de colherinha, esses dois são os que eu mais indico. Por quê? O xilitol, galera, ele adoça igual o açúcar. Igual. Não fica aquele doce estranho, não fica nada. Ele é igual. Inclusive, ele é um pozinho branco, tá? Só que existem algumas pessoas que têm efeitos gastrointestinais com o xilitol. Pode ter um pouquinho de diarreia, um pouquinho de dor abdominal. Eu confesso que eu nunca tive. Uso em receitas, uso, né, quando precisa. Nunca tive. Mas existem pessoas que são mais sensíveis.
E aí a gente vai para o eritritol, que é o melhor disparado. Então, o primeiro de todos melhor é o eritritol, depois vem o xilitol, depois vem o stevia, tá? E o eritritol também adoça a mesma coisa, não tem gosto diferente, também é um pozinho branco, tá? Eles são provenientes do álcool, enfim, são ótimos, tá? Tem baixo índice glicêmico e praticamente nada de caloria, tá? Então, seriam, assim, alternativas para quem não consegue largar do açúcar. Mas a melhor opção é treine o seu paladar. Acredite, você não vai morrer, tá? Então, galera, eu vou recapitular aqui para todo mundo. Tem gente que chegou um pouquinho depois. Diferença entre açúcar e carboidratos, tá? Os carboidratos, existem dois tipos, carboidratos simples e complexos. E eu dei aqui o exemplo dos vagõezinhos. Os carboidratos simples, eles têm 1 ou 2 vagõezinhos de trem só. Eles são mais simples. Pensa, eles são mais curtinhos. Os carboidratos complexos, eles têm mais vagões no trem. Eles têm mais que 3. Então, 3, 4, 5, 6, tá? Que são os polissacarídeos. Então, carboidratos simples, eles têm mais pico de glicemia no nosso sangue. Carboidratos complexos, eles sobem mais lentamente a glicemia no nosso sangue. Beleza? Diferença entre açúcar e carboidrato. Todo açúcar é um carboidrato simples. Carboidrato que ele é rápido no nosso sangue. Você ingeriu, ele dá um pico, ele já vai lá em cima, tu fica ligadão. Por isso que ele é tão bom. Carboidratos complexos, né? Nem todos os carboidratos são açúcares. Como eu já falei, a banana, a batata doce, a maltodextrina, o mel, beleza? Eles são altamente calóricos, então cuidado, não estou falando que você pode ingerir eles aqui para dar e vender, né, como quer. Eles têm também um alto índice glicêmico, eles vão subir, mas não tanto quanto o açúcar, beleza? Então todo açúcar é um carboidrato, nem todo carboidrato é um açúcar. E aqui os outros nomes para vocês tomarem cuidado quando vocês verem nos ingredientes, que são os xaropes, que é o xarope de milho e o xarope de malte, sacarose, a dextrose, a maltose, tá? A própria glicose, tem uns que tem glicose. Então, não é para que você não deva ingerir, mas tome cuidado tanto com a caloria quanto com o que você vai ingerir. E a dica master mega aqui é sempre consuma carboidrato com fonte de fibra, proteína ou gordura boa, tá? Ele não vai deixar dar esse pico. E nos teus pratos, nas tuas refeições principais, dê prioridade para comer primeiro as saladas e legumes, que tem mais fibras, depois a proteína, a carne e depois o carboidrato. Ah, Manu, doutor, mas eu preciso comer primeiro a salada, depois a carne, depois o arroz? Não. Mas você pode comer metade da sua saladinha primeiro, e depois a carne junto com o arroz, tá? Daí você come um pouquinho mais da carne e aí você vai alternando. Mas deem prioridade de início, fibras, proteínas e gorduras, e depois os carboidratos. Outra dica que eu gosto de dar aqui, muito boa, e que vocês vão gostar de saber também. Quando a gente vai em um buffet, tá? Em um buffet. O que geralmente vem antes? Tem alguns lugares ainda que vem a salada antes, mas da maioria a salada fica separada. Primeiro vem o arroz, primeiro vem o feijão, o macarrão, a farofa, os carboidratos. Aquilo enche a batata frita, primeiro vem aquilo. Depois vem as coisas com molho, etc. E depois vem a carne. Primeiro, gente, o que é mais barato para os restaurantes? Carboidrato. O quilo do arroz é 5, 6 reais. O macarrão nem se fala, mais barato ainda. Então, eles querem que você encha o teu prato primeiro do carboidrato, que é mais barato para eles. E deixa a carne, os legumes, lá para depois. Entenderam? E o que acontece justamente com a gente? A gente chega com fome, vê aquelas coisas apetitosas e já mais da metade do prato vai de carboidrato. Se lascamos, porque não sobra nem lugar para proteína depois. Sobra um lugarzinho para botar um pedacinho ali de frango, tá? Então, tomem cuidado. O que eu sempre recomendo? Se sirvam primeiro de salada e carne, tá? Salada, legumes em geral, tá? Não precisa ser só salada e carne. E deixa o carboidrato para o final. O arroz, a batata, o aipim, o que for para o final, tá? Ah, mas eu primeiro vou ter que ir na fila e depois vou ter que voltar à fila. Faz isso, vale a pena. Eu garanto para vocês. Eu sei por quê, e eu já fiz o teste.
quando você inicia na fila pegando carboidrato, a quantidade de carboidrato do teu prato é maior do que o restante. Quando você pega primeiro as coisas boas, que são os legumes, a salada e as proteínas, a quantidade de carboidrato é bem menor no teu prato. Beleza? E vou ser bem honesta, né? É melhor pagar para comer carne, que tá cara, do que para comer arroz e macarrão, que tá barato. Então, beleza, galera. Lembrando, alimentos salgados que contêm açúcar, sempre olhem no rótulo. Os ingredientes, eles vão ter ali algum tipo de açúcar. Lembrando que açúcar demerara, açúcar light, açúcar invertido, açúcar mascavo, são açúcares. São ruins igual o açúcar cristal lá, o açúcar refinado, beleza? Então, não caiam nessa. Tem açúcar? Já sabe que alguma coisa boa não tem naquele alimento, tá? Então, vamos supor, aqui eu sempre dei de exemplo, ketchup, o caldo de carne, galinha, que é o quinor, carnes congeladas temperadas, os industrializados, molhos de tomate, salgadinhos, peru defumado, que todo mundo acha que é fit. Quando a gente vai olhar no ingrediente, tem açúcar, tá? Então, procurem coisas que não tem nos ingredientes açúcares. 5 dicas para reduzir. Primeiro, treine o seu paladar. Diminua aos poucos, gradativamente. Segundo, substitua o açúcar branco por frutas ou adoçantes naturais. Terceiro, reduza no seu dia total a quantidade de carboidrato simples. Se você comia meio prato de arroz, reduz isso, tá? Se você comia carboidrato em todas as suas refeições, tenta, às vezes, em um lanche, não comer carboidrato. Às vezes, num lanchinho, só comer proteína e gordura. Pode ser as nuts, que são as nozes, amêndoas. Pode ser a ricota. Pode ser um omelete. Pode ser um ovo mexido. Tentem, em alguma dessas refeições, tirarem o carboidrato para ver como é que vocês ficam. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para vocês tirarem o carboidrato do dia. A gente precisa de carboidrato, não é para ter medo deles. Mas, se você tem compulsão alimentar, se você está sedento por doce sempre, se você está querendo comer a toda hora, pense que você precisa fazer uma redução de carboidrato, tá? Não retirar totalmente da tua dieta. Prepare as suas próprias refeições, assim você vai saber realmente o que tem dentro delas. E pratique atividade física justamente por aquele sistema de recompensa que o nosso cérebro tem. Se você não tem esse sistema na atividade física, você vai querer ter ele comendo porcaria, tá? O nosso corpo humano, ele quer sempre o mais fácil, o mais confortável e o mais gostoso. Os adoçantes naturais, xilitol, eritritol e stevia. Lembrando que o melhor dos três é o eritritol, só que ele é um pouquinho mais caro, tá, gente? Eu vou ser honesta com vocês. Então, às vezes, o xilitol, façam uma tentativa com ele, e que ele é muito gostoso e muito bom também. E evitar os adoçantes artificiais. É o ciclamato, é a sacarina, é o sorbitol, tá? É o aspartame. Então, esses aí tentem evitar. Então, aqueles adocio da vida, tentem. Se você gosta de alguém, faça essa pessoa parar de tomar aquilo lá, pro bem dela, pro resto da vida. Galerinha, alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Alguém tem alguma dúvida sobre algum carboidrato ou algum tipo de açúcar? Vamos lá. Ganhei mel de vocês, Janiver, do Ivan. A Ju, há 2 anos comecei a tomar café preto sem açúcar. Hoje eu amo, mas eu odiava. Eu falo, ninguém vai morrer, galera. A gente se adapta. Perfeita essa reflexão sobre atividade. Nossa, Flavinha, eu vi isso num estudo, num artigo que eu li. Que todo mundo sabe dos benefícios da atividade, né? Mas quando ele me falou sobre esse sistema de recompensa do corpo humano, que a gente procura ter o prazer, eu fiquei também fazendo, nossa, é verdade. Fiquei, né, aquela coisa. Já queria compartilhar com alguém, já contei para o Marcos na hora. Tá? Então, galera, nenhuma dúvida? Fechou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tenham medo de carboidrato. O Marcos às vezes chama que eu sou carbofóbica. Não é que eu sou carbofóbica. Existem certos tipos de carboidrato, como farinhas, tá? Refinadas e o açúcar em si, que são bom a gente reduzir, realmente retirar para nossa saúde mesmo. Mas os outros tipos de carboidratos, como frutas, tá? Como legumes, até o próprio mel, quando ingerido de forma correta, na quantidade correta, ele é super benéfico para o nosso corpo. Principalmente para quem treina, para quem realmente precisa ter energia. Beleza, galera? Então, essa foi nossa quinta
Se alguém tiver alguma dúvida que lembrar depois, anota aí para depois me perguntar na próxima quinta. E ficamos por aqui, galerinha. Um beijo a todos. Bom restinho de semana. Um beijo, gente. Até mais.